Programa Escola do Legislativo. Boa tarde a todos e a todas, né, que estão nesta tarde de 31, de março de 2014, onde, faremos mais um programa Diálogos Públicos, falando exatamente dos 50 anos do golpe militar de 64, da Revolução Militar de 64, ou ainda, de uma transformação política ocorrida a partir de 31 de março de 1964, como queiram alguns especialistas, em relação à nomenclatura que se dá a este fato. Então, a Escola do Legislativo recebe, nesta tarde de hoje, 4 vereadores, e nós vamos iniciar esse primeiro bloco com 2 vereadores que viveram intensamente o poder legislativo em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, como vereadores, neste período. Infelizmente, nós não conseguimos, para a legislatura de 1963 a 1967, vereadores que pudessem estar aqui conosco, embora conseguimos localizar 3 deles ainda com vida, mais 2 moram em Belo Horizonte, e havia outros compromissos, e um deles se sentia um pouco indisposto, com problema de saúde, não pôde vir. Então, nós optamos em conversar com os vereadores da legislatura seguinte, certo? Então, eu estou no meu lado esquerdo, o doutor Lorival Berger Filho, advogado, e que participou como vereador da legislatura de 1973 a 1976. Nesse momento, Uberlândia tem como prefeito e vice-prefeito o senhor Renato de Freitas e José Pereira Espíndola. E à minha direita, eu conto com o senhor Antônio Jorge Neto, que participou de 2 legislaturas neste período, 1977 a 1983, 1983 a 1988, tendo, por 2 vezes, sido presidente desta casa, ou seja, da Câmara Municipal de Uberlândia, em 1985 e em 1986. E como vereador, ele participou de 2 governos, de 77 a 82, o governo do senhor Virgílio Galassi e José Carneiro, e de 1983 a 1988, o senhor Zaire Rezende e Durval Garcia. Então, nós vamos iniciar nesse bloco, pela legislatura do doutor Lorival, anteceder a do senhor Antônio Jorge Neto, nós vamos começar por ele. Nós gostaríamos, doutor Lorival, que o senhor situasse a Câmara Municipal de Uberlândia, face a esse regime de exceção, que passamos a viver em 1964. E, se possível, que o senhor rememorasse a possibilidade de alguns vereadores em Uberlândia, nesse momento, terem sido afastados por serem contrários à militarização do poder. Pois não, uma boa tarde a todos. Para mim é motivo de muito orgulho estar aqui, muito mais do que para rememorar essa data, é para parabenizá-los pela Escola do Legislativo. Se não houver essa formação política das pessoas, a tendência dos poderes é ir se degradando. Então, parabéns a todos pela existência da Escola do Legislativo. Segundo lugar, também para que nós possamos formar a construção da história do Brasil, mais especificamente da história de Uberlândia. Se nós não construirmos essa história, nós não vamos construir um futuro.
Chegar hoje, 31 de março, apenas para atirar pedras no regime militar, é tentar acabar com mais um poder da República. Nós estamos vendo recentemente o Congresso Nacional muito desvalorizado no Brasil, deputados e senadores sendo tidos como pessoas de má qualidade. Mais recentemente, nós vimos o descrédito porque passou o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte da Nação. Tudo isso começa aqui na Escola do Legislativo. Feito isso, vamos contar a história, então, da nossa época. Eu fui eleito em 1972, e nessa época, o próprio candidato é que bancava a sua campanha. Eu lembro que eu tive crédito com 2 gráficas em Uberlândia para fazer 2.000 santinhos. Nem precisava 2.000, Uberlândia tinha tão pouco menos eleitores, né? Então, mas eu consegui, às minhas expensas, fazer esses santinhos impressos na gráfica. Vereador era eleito e não recebia nenhuma verba. Nós fomos eleitos para trabalhar por ideal para a nossa cidade. O maior orgulho que a gente tinha é de ser candidato com, ou na época, o bate-volta, né? Ou com o Renato de Freitas ou com o Virgílio Galassi. E eu tinha tanto orgulho do prefeito daquela época, do Renato de Freitas, que anteriormente já havia construído a estação de tratamento de águas da Sucupira, que mais recentemente foi dinamizada, como se fala assim, foi melhorada, né, aumentada a captação, e eu fui eleito com o Renato num propósito que dotasse Uberlândia de uma estação rodoviária à altura da cidade. E é essa mesmo que nós temos até hoje. Nenhuma reforma de aumento de nada, porque ela foi construída para suportar todo o movimento, até 1 milhão de habitantes. Então, esse era o orgulho que a gente tinha para trabalhar por Uberlândia. E eu, que era da bancada do Renato, votei algumas vezes contra os projetos do Renato, porque não seria, ao meu ver, não seriam tão bons para a população como deveria ser, e eu sabia que ele queria fazer o melhor. E foi o próprio Renato que me ensinou que amigo meu, companheiro meu, não é o que me bajula, mas é o que me corrige, o que me mostra a verdade. Isso eu aprendi na escola do Renato Freitas. Quanto ao regime militar propriamente dito, não podemos dizer que foi mal para o Poder Legislativo. Muito pelo contrário, eu acabei de conceder uma entrevista dizer que eu tive como bom para o Poder Legislativo. Quando nós fomos vereadores, e aqui tem o Ângelo, que foi da minha época, quando nós fomos vereadores, a Câmara Municipal funcionava num espaço menor do que esse. O Toninho foi vereador lá também. No espaço menor do que esse. Não tinha servidores da Câmara, tínhamos 2 servidores. A Ivonete Cordeiro, que era servidora da Prefeitura, e o doutor Carlos, me falta o sobrenome, mas é um médico pediatra que se formou e parece-me que foi embora de Uberlândia, que fazia as atas do Legislativo. Nós dávamos parecer levando os projetos para casa, porque nem máquina de datilografia tinha disponibilizado na Câmara. Então, isso foi um período difícil, mas foi fácil de fazer. A remuneração veio depois. Em 1975, final de 1975, era senador, presidente do Congresso, senador Magalhães Pinto, que concedeu a verba remuneratória para os vereadores. Eu prometi que depois eu mando para a escola para guardar, eu tenho recibos daquela época, e o valor era equivalente a 1,5 salário mínimo. Era um valor praticamente indenizatório para poder pagar a gasolina para ir trabalhar. Nós não tínhamos que visitar bairro, não tinha que fazer nada. O nosso trabalho era de ver se aquilo precisava. Quando havia necessidade, sim, a gente ia lá no bairro. Eu acho que, então,
por essa linha de análise, eu acho que o regime militar foi benéfico, foi bom para o Poder Legislativo. Logo depois, o Poder teve também a possibilidade de ter o seu quadro de funcionário próprio, que foi também, salvo engano, uma atitude, foi uma decisão do presidente da época, Antônio Jorge Neto, que fez-se o quadro efetivo da Câmara. Mas eu acho que, de toda forma, foi bom, porque o regime militar, que hoje faz 50 anos, ele veio para coibir as violências que se eram praticadas, como se hoje está praticando nesses movimentos, nessas reivindicações que se faz, que se traduz em baderna, que se traduz em quebra-quebra. Vinha-se, então, vamos dizer, protestar contra os vereadores aqui na Câmara e ia quebrar o Carrefour, ia quebrar o shopping center. O que tem a ver uma coisa com outra? Então, foi isso que o regime militar veio para dar normas. Depois houve alguns excessos, não pode se negar, mas o excesso é próprio do ser humano. Ninguém pode negar que a correção prisional naquela época era no pau de arara. Então, não se pode negar. Mas eu tenho para mim que hoje, até comemoro, com júbilo, com alegria, o que aconteceu, dizendo que o Brasil está às portas de novo ajuste de conduta, novo ajuste de comportamento, novo ajuste político e social, porque o que está acontecendo, não podemos, de forma alguma, dizer que isso é liberdade, é democracia. Bom, passemos então para o senhor Antônio Jorge Neto, que vivenciou dois períodos, vamos dizer, antagônicos politicamente. Um, durante a prefeitura Virgílio Galassi e o outro, Zaire Rezende. Então, gostaria, senhor Antônio, que o senhor colocasse a posição do Poder Legislativo frente aos acontecimentos pós-64. Eu gostaria de falar, inclusive, que a Escola de Formação Política do PMDB, eu fui 3 anos presidente do PMDB, onde eu fundei a Escola de Formação Política no PMDB. Foi o primeiro partido no estado de Minas que conseguiu fundar uma escola política com professores da Universidade Federal, a Ana Said, enfim, ela que era coordenadora, a professora de História da universidade, você deve conhecer, a doutora Ana Said, ela que coordenava o nosso curso lá no PMDB. Bom, nós não viemos aqui para falar sobre PMDB, nem outros partidos. Nós viemos aqui para falar sobre que hoje comemora os 50 anos, que não é hoje, é amanhã, dia 1º de abril. Todo mundo fala que é dia 31, né? Mas foi dia 1º. Como que se sucedeu os militares no poder? É isso aí que tem que ser analisado. Por que os militares estão no poder? Porque nós, civis, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi a primeira a levantar a bandeira da pátria, da família, com Deus pela liberdade. Isso era no Brasil inteiro, era um movimento que a Igreja Católica fez no Brasil inteiro para derrubar o governo João Goulart. A Igreja Católica, ela que começou a fomentar a classe civil, depois entrou a OAB, depois entrou associações comerciais, industriais, Rotary, lá, bom, envolveu toda a sociedade. E foram no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, pedir, pelo amor de Deus, para eles tomarem o poder. Mas para tomar o poder, para ficar alguns, 1 ano, 2 anos, eles gostaram, ficaram 20, né? Mas a realidade é essa, que quem derrubou, quem deu o golpe, foi nós, a classe civil que deu o golpe, através dos militares. Aí eu concordo. Entrou um governo, que é o Castelo Branco, que, por sinal, um homem muito digno, muito sério, entrou, morreu logo em seguida. Pensaríamos nós que teríamos eleições, lógico, a classe civil que
que foi o introdutor do golpe, nós que introduzimos o golpe, para depois retornarmos. Mas acontece que eles não deixaram. Eles deram o golpe sobre o golpe. Aí ficaram no governo. O que foi ruim, que aí eu discordo do Lorival, que isso foi muito ruim para o Legislativo. É o contrário, Lorival. Não foi benéfico, foi maléfico. Porque no Congresso Nacional, se tivesse um arranjo, um conjunto de deputados, numa maioria, querendo votar contra eles, fechava o Congresso através de um ato um ato institucional, número 5, número 6, número 1, sei lá qual ato que é. Os atos da cassação é o ato institucional número 5, né? Fechava o Congresso. No Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, eles davam aposentadoria compulsória para os ministros que não faziam parte da corrente deles. Saíram todos os ministros que não faziam parte da corrente deles, e eles nomeavam outros ministros que seriam os cordeirinhos deles. Em termos de tortura, de prisões, de malfeitos, isso aí eu acredito que são pontuais. Não acredito que um presidente da República chega num ponto de pedir tortura fulano, não. Eu não acredito nisso. Mas acredito que os militares fizeram isso. Fizeram? Como? Se fizer uma análise hoje, como estão fazendo até hoje. Mas na cadeia pública, onde cabe 4, tem 40. Que não tem nem onde respirar. A senhora entra numa cadeia pública, em várias cidades aí, e faz uma visita. Eu era secretário de Segurança, Justiça e Cidadania da Prefeitura, na época do Dr. Zaire, e eu visitei naquela época as delegacias do nosso município, onde cabe 4 pessoas, tinha 25. O cara, para dormir, tinha que falar para o cara: levanta, você fica de pé 1 hora aí, me dá esse espacinho para me dormir no chão. E oxalá que nessas delegacias desse país não tem tortura, não tem pau de arara ou arara no pau. Tem tortura, sim. O governo que manda eles fazerem tortura, não. São coisas pontuais. Isso aí que não termina. Como a corrupção não termina. Onde que está a corrupção? No governo federal? Só o governo federal é constituído de 5.653 municípios. Os 5.653 municípios, a máquina é corrupta. A máquina da prefeitura é corrupta. Não tem jeito de não ser. O prefeito pode ser até honesto. O secretário pode ser até honesto. Mas a máquina é corrupta, é viciada. Então é triste de nós focarmos só o governo federal, só o governo federal, só o governo federal. O governo federal somos nós somos o governo federal. Se todos os municípios tivessem a consciência, com todo respeito, senhor vereador, onde você trabalha, merece todo o nosso respeito, porque o Zago é mais ou menos da mesma linha minha quando eu fui vereador na Câmara Municipal. Ele tinha o mesmo posicionamento. O que seria? A Revolução fez alguma coisa boa? Lógico que fez. As infraestruturas, a Itaipu, a Ponte Rio de Niterói, Guaiapá, metrô, fez a usina de Tucuruí, estradas. Na infraestrutura eles foram perfeitos, ninguém está dizendo. Aliás, fez até mais do que nós, viu? Em termos de infraestrutura. Mas na outra parte, calou a imprensa, fizeram tortura, abusaram, rebentaram com o Legislativo, rebentaram com o Judiciário. Isso eles erraram. Muito obrigado. Certo. Nós vamos passar para o intervalo, onde vocês poderão fazer perguntas direcionadas tanto ao Dr. Lorival quanto ao senhor Antônio Jorge Neto. Então, faremos o intervalo agora. Estamos apresentando
Programa Escola do Legislativo. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você está assistindo Programa Escola do Legislativo. A Câmara quer melhorar a comunicação com você. Mais qualidade, mais informação, mais cidadania. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Voltamos a apresentar Programa Escola do Legislativo. A primeira pergunta vai para o senhor Antônio Jorge Neto. Para quem estiver assistindo nesse momento o programa, né, Diálogos Públicos, nós estamos, né, com 2 vereadores da legislatura de 1973 em diante, portanto, discutindo a questão, né, do 31 de março de 1964. Senhor Antônio Jorge, para o senhor, se não tivesse ocorrido o golpe militar, teríamos um país melhor? E quanto ao legislativo, estaria mais adequado aos dias de hoje? Eu não vou fazer essa análise, não, porque naquela época, o país, com as forças da extrema-direita, com os Estados Unidos dando todo o apoio, o Brasil era muito dependente dos Estados Unidos nessa época, muito dependente. 90% de tudo era a imprensa falada, esquisa televisada, a mídia, tudo estava contra o governo, estava o governo agitado, estava... Eu não acredito, não. Eu não acredito que a gente chegava lá sem alguma coisa acontecer, não. Não acredito, não. O senhor quer responder, complementar, doutor Lorival? Não, eu concordo com o Antônio Jorge nesse aspecto. Eu acho que se não houvesse o, vamos chamar de golpe militar, não é? O Brasil não chegaria lá, não. Mesmo porque
João Goulart, que foi eleito numa dobradinha com o militar, com o Marechal Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, tinha um poder militar muito maior do que o Mourão Filho. E quando o Toninho falou 1º de abril, foi às 23 horas do dia 31 que o Mourão Filho invadiu, para não deixar 1º de abril, para não ficar no dia da mentira. Mas foi no dia 31 de março, às 23 horas. Eu estava acordado, ouvindo o rádio, para poder certificar isso. Sou testemunha viva. Então, eu acho que não teria caminhado, não. Não. De forma alguma, o Brasil não seria nem espectro do que é hoje. Então, nesse sentido, doutor Lorival, nós temos aqui uma outra pergunta que diz o seguinte: você disse que houve alguns excessos, mas eles seriam necessários, né, para a época. O que o senhor se lembra de mais interessante naquele momento? Eu acredito que o senhor já até falou um pouco, né, a esse respeito, mas seria bom enfatizar mais. Eu acredito que, se houveram excessos, e devem ter acontecido, todos são humanos, todos eram homens, mulheres que estavam a serviço, pode ter acontecido. O Toninho falou, será que ainda não existe pau de arara até hoje? Pode ter acontecido, sim. Mas eu não me lembro de nenhum anjinho que foi para o inferno por conta do regime militar. Não, isso eu não lembro. Alguém se apanhou, se morreu, é porque alguma coisa de grave deve ter feito. Não sou juiz, não estou aqui para julgar, mas no que eu me recordo, não. Mas, Lorival, permite um contraparte. Quando se fala tortura para quem está defendendo uma causa, ou mesmo causa de esquerda, ou de direita, ou de centro, não é admissível, isso é horrível. E é o que aconteceu. São pessoas que estavam defendendo uma causa dentro da cabeça desse grupo, uma causa boa, onde alguns foram torturados, mortos dentro de uma delegacia, dentro de uma prisão. Isso é horrível, Lorival. Isso aí você como participante de OAB, um grande advogado, não pode concordar com isso. Não pode. Mas, deixa eu te falar, em momento algum eu concordei. Momento algum concordei. O que eu não vou faltar é com a verdade. Não posso faltar com a verdade. Houve acesso? Houve. Contra inocentes? Não conheço nenhum. Não conheço. Por exemplo, em Uberlândia, que me falaram que foram presos, eu não vi, mas que foram presos. E depois eu fiquei sabendo, eu fui perguntar, foram presos Dr. Manuel Teixeira de Souza, que depois eu perguntei se ele foi torturado. Ele negou que não. Se alguém quiser saber, eu sou formado graças à dona Lia, que era esposa do Dr. Manuel, dona Maria Conceição Barbosa de Souza, foi ela quem me deu bolsa de estudo para me formar. Então, eu fui procurar o Dr. Manuel para saber se ele tinha sido torturado. Não. Perguntei ao senhor João Cândido Pereira, o senhor foi torturado? Ele falou, não. É os que eu tinha conhecimento. Então, eu sei que eram homens honrados trabalhadores. Um era médico, outro era motorista de táxi. Viviam fazendo o seu trabalho. Tinham ideal comunista? Tinham. Em momento algum eles negavam. Nunca negaram. E eu lembro do Major Reck falar que eles não negaram. Quando eles foram presos, falou, o senhor é comunista? Ele falou, sou. Bom, nós temos uma outra pergunta também aos dois. Então, eu vou passar para o senhor Antônio Jorge primeiro. Né, qual era a sua posição política na Câmara Municipal de Uberlândia no seu primeiro mandato? Nós éramos de um grupo formado realmente, igual o Lorival fala. O nosso líder era o doutor Renato de Freitas. Nós éramos um grupo político de oposição ao grupo político do senhor Virgílio Galassi. Nós éramos do PSD antigo, comandado por Juscelino Kubitschek. E o Virgílio, o grupo do Virgílio, era da UDN, era Magalhães Pinto, Bilac Pinto, o nosso querido ex-governador Rondon Pacheco, um dos homens mais sérios, mais honestos que eu já conheci dentro da minha carreira política, meu adversário politicamente, mas eu tenho que falar sobre a honradez desse cidadão.
o Homero Santos fazia parte do nosso grupo. Enfim, nós éramos da oposição dentro do município. E nós representávamos aqui praticamente o MDB, porque o MDB existia naquela época, mas só que não atuava. Era um MDB assim, meio morto. Quem fazia o papel do MDB aqui na cidade era o nosso grupo, liderado pelo doutor Renato de Freitas. E o senhor doutor Lorival, qual era a sua participação política no bloco do governo? Olha, eu sou da escola do Renato, não neguei isso. Como diz o Toninho, eu tenho origem no PSD. Meu pai era PCdista. Eu, com 6, 8 anos de idade, eu estava embaixo de chuva, batendo palma em comício do Toninho Rezende e companhia, não é? Mas eu tenho uma vida política desde a infância. Meu pai era um político de sangue, nunca se candidatou, mas era. Mas a minha posição com o Renato, interessante, que era totalmente independente. Totalmente independente. Certa vez, talvez por conhecer de contas, eu fiz algum reparo nas contas do Renato, nas contas da prefeitura. E, como não concordaram, eu manifestei que ia votar contra a prestação de contas do prefeito. Não precisava mais, porque já estava aprovado, mas votei contra para ficar lavrado o meu voto contra. Eu não era boi de presépio. Então, a gente tinha, isso é que eu disse, que dentro da ditadura, a gente tinha liberdade. Porque se não houvesse, eu sairia preso da Câmara. Mas não, a minha posição sempre foi de independência. Votei 99% a favor do Renato Freitas. Graças a Deus, porque Uberlândia teve grandes obras nesse período. Bom, e nós temos aqui mais uma pergunta, eu acredito que seja a última desse bloco, também para os dois ex-vereadores. A opinião de vocês sobre a criação da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade está mexendo numa ferida, né? Mas, em 88, na Constituição de 88, para que pudesse ter uma transição mais tranquila, na Constituinte de 88 ficou determinado que seria uma anistia geral e restrita. Quando falou geral e restrita, já abrange o lado de lá e o lado de cá. Quer dizer, tanto é que não existe uma ação penal contra aqueles que falaram que torturaram ou deixaram de torturar, porque cai justamente no artigo onde diz geral e restrita, né? Então é muito difícil. Eu achava que Comissão da Verdade é ir mastigando nas feridas. Não sei, eu não vou analisar sobre isso, eu não tive capacidade intelectual de analisar essa Comissão da Verdade, não. Doutor Lorival. Realmente, um dia um juiz sendo entrevistado, o juiz da vara da infância, sendo entrevistado, o repórter perguntou para ele assim: doutor, o senhor acha que, então, se entrar um pedido de um casal homossexual para adotar uma criança, o senhor dá a favor ou contra? Ele falou assim: por favor, não me faça essa pergunta. Ou seja, vou dar contra, não é? Então, hoje eu diria o seguinte: me perguntar sobre a Comissão da Verdade, eu vou dizer para vocês, não me faça essa pergunta. Ela é a maior mentira que se aplica à nação, porque, como diz o Toninho, já houve na própria Constituição anistia ampla, geral e irrestrita. Se perdoou aquele que sequestrou, que matou, que roubou, que agitou, que quebrou, por que não vai anistiar, então, o militar que torturou? Onde está a justiça? Então, a Comissão da Verdade, para mim, é uma mentira. Ela foi criada com fins políticos para ressuscitar o movimento revolucionário de 1964, porque ninguém fala que o Getúlio foi ditador.
mas ele foi ditador. Ninguém fala nisso. Então, por que a Comissão da Verdade? Porque a Revolução de 64, ninguém fala sobre isso, mas fez o maior movimento de alfabetização que já se viu nesse país. Eu conheço hoje pessoa aposentada que era analfabeto, vivia de trabalhos braçais e que se aposentou como auxiliar de escritório porque conseguiu se alfabetizar e arranjou emprego. Porque ninguém fala isso. Então a Comissão da Verdade vem só para levantar coisas podres e vem general daquela época dizer que não, foi eu que sumi com o corpo do fulano. Então ele devia estar na cadeia, ele está assumindo publicamente, mas ele não quer ser preso. É tudo uma mentira. Então, por favor, Comissão da Verdade, esqueça essa porcaria para dar dinheiro para alguém. Bom, outra questão também para ambos, né? Quase nós não tivemos assim questões individuais, né? Para cada um. Bom, inclusive está colocado aqui que o doutor Lorival colocou essa questão dos últimos movimentos, né, que nós tivemos no Brasil a partir de junho do ano passado, e o senhor mesmo deu o exemplo, né, de que essas manifestações elas têm um cunho, né, mais apolítico do que realmente político. Então, nesse sentido, para os dois, recrudescendo esses movimentos, vocês acham que seria possível um novo golpe militar? De jeito nenhum, porque se vocês analisar as pessoas que estavam nas manifestações em junho do ano passado, o governo é burro, né, nesse aspecto. É burro, o governo é burro. Porque se você fazer uma análise, só estava a classe média. Tinha umas madame ainda que eu vi lá no meio dessa... Eu não vi a classe trabalhadora ali, não. Eu não vi. A classe trabalhadora realmente não foi para as ruas. Não foi para as ruas. O movimento da elite. Esse movimento foi um movimento da elite. As madames com seus filhos, os universitários, porque o universitário gosta de qualquer manifestação, ele não está nem sabendo o que é, mas gosta. Isso aí faz parte da índole dele, não é? Tanto é que nos Estados Unidos, a Universidade Federal, você vai me desculpar, não tem gratuito, não. Lá estuda só se pagar, e paga caro para entrar na faculdade. Lá não tem faculdade federal. No Brasil tem faculdade federal, é de graça, tudo. Quando aumenta 20 centavos lá na marmita que eles comem, aí eles quebram a universidade, quebram tudo. No movimento, não, esse movimento que passou, não refrescava nada. Eu não vi nada que... Os outros movimentos antigos eram assim, 1 milhão de pessoas na rua, 500 mil, era o povão. Essa não, essa foi a elite que estava na rua. A elite não derruba ninguém na rua, não. Doutor Lorival, qual é a sua opinião acerca dessa mesma questão? Eu tenho que concordar, eu fiz sorrisos aqui o tempo todo que o Toninho estava falando, que eu tenho que concordar com isso. Por quê? Desses movimentos que teve, até musas se criou. A musa mascarada, não é? E que já estava até com um contrato para posar nua. Então, não tem nada a ver com o movimento político. Aí, então, alguém pegava umas bandeirinhas vermelhas e ia para o meio do movimento, para poder tirar partido político, para poder aparecer, para poder ser filmado. Mas não tinha. Eu concordo com o Toninho, não foi político, não teve interesse. Vocês veem que falava assim, a passeata, o movimento que fez contra a Copa do Mundo, que eu também acho um absurdo, mas esse é outro assunto. O movimento que se fez contra a Copa reuniu tantas pessoas, mas nenhuma imprensa, nenhuma televisão, nenhum jornal. Tivemos que ler na internet e buscar nas coisas. O Toninho falou que a Igreja Católica foi que montou. Foi sim, porque a Igreja Católica sempre foi preocupada com os valores humanos. Sou católico, ministro extraordinário da Eucaristia e da Palavra, certo? Adoro o meu Jesus Cristo, amo, certo? Defendo com todas as minhas forças, mas ninguém comentou
que no dia 19 de março, o mentor da Marcha da Família com Deus para a Liberdade reuniu quase 3 milhões de pessoas, pedindo, agora eu vou responder a pergunta objetivamente, não pedindo golpe militar, mas pedindo a mudança desse Estado de Direito que está aí, onde não se tem direito praticamente nenhum. Jogou-se no lixo, vou voltar a falar, jogou no lixo o trabalho de tantos anos, de tantos meses, do Supremo Tribunal Federal, para pegar numa quadrilha que assaltou o país, que roubou o país, e depois o governo vem, como os militares trocavam, vem e troca 5 ou 6 ministros lá, aposenta quase que compulsoriamente os ministros, para mudar o resultado de uma votação que tinha sido bonita. Em cima de um item de menor interesse, de menor expressão. Volto a perguntar para vocês, isso não precisa de, então, fazer um movimento para se mudar esse Estado? Já não se precisa de uma nova ditadura? Militar, civil, não importa, desde que não seja para mandar dinheiro de graça para o Evo Morales, para o presidente da Venezuela e para Cuba. 2 bilhões mata a fome de muito brasileiro, 2 bilhões dá moradia para muitos brasileiros, 2 bilhões dá dignidade para muitas pessoas que têm caráter e que querem ser político. Bom, como nós já estamos findando este bloco, eu gostaria das considerações. Para terminar, que esses 2 bilhões que gastou, eles estão dando tudo isso que você falou, em termos de casa, habitação, estão dando tudo, viu? Pode ficar sossegado. As considerações do senhor em relação à época que o senhor viveu e à época de hoje, se fosse possível ser bem sintético. Em termos de liberdade, em termos de participação. Nós sempre tivemos aqui em Uberlândia, com toda sinceridade, nós aqui tivemos liberdade. A única coisa que a gente não sabia, que era escondida a imprensa, né? Que era amordaçada, né? Não tinha condições da imprensa falar o que podia falar. Eu não tive nada que, assim, em termos políticos, né? De me caçar a palavra, de me... Não, eu sempre fui liberto, a Câmara sempre foi liberta. Apesar que nós pegamos já um regime assim do Geisel para frente, assim, já teve os militares já estavam meio na caída, né? E o senhor, doutor? Olha, eu acho que hoje o Brasil precisava de se ter mais liberdades como tinha naquela época. Eu vou só complementando o que o Toninho falou. Em 1964, eu era radialista, eu era da imprensa. Eu fazia na Rádio Cultura de Uberlândia o programa mais subversivo que tinha no rádio brasileiro. Chamava-se O Homem do Transporte. Meu nome é Lorival Berger, e eu fazia junto com o Lorival Pereira, que é filho do senhor João Cândido Pereira, de quem eu falei, certo? Eu nunca fui instado pelos militares, nunca fui instado por ninguém para saber sobre aquilo que eu havia falado. Eu fui num comício em Ituiutaba, numa candidatura do Samir Tanus a prefeito de Ituiutaba, onde ele perderia a eleição feio para a UDN, ia perder feio mesmo, e nós fomos lá. Então, fizemos discurso, eu fiz o discurso, todo mundo fez, coisa e tal, e tinha um ex-vereador de Uberlândia, Antônio Carlos de Oliveira, não sei se alguém aqui poderia ter conhecido, a gente, na amizade, conhecia como Capitão Kid. Era um cara muito louco, mas com raciocínio lá na frente. E o Antônio Carlos pegou o microfone em Ituiutaba e falou assim: Castelo Branco, sargentão de guerra. E na hora o pessoal do DOPS veio para pegar a gente. E nós saímos correndo. Nós estávamos num carro de uma pessoa que o Toninho conheceu, que era o Ramiro Fernandes. E o Ramiro veio correndo, o carro veio quase que de lado de Ituiutaba aqui, porque era tudo cascalho. E eu falei, e agora? Eu falei, vamos direto para o quartel. E fomos para o quartel. Chegou lá, eu contei para o Major Reck o que tinha acontecido. Ele falou, fica aqui, senão eles pegam vocês.
deixa que eu arrumo. Então, tudo acabou, porque o Antônio Carlos chegou a chamar o presidente da República de sargentão de guerra. Então, eu te pergunto, onde estava o cerceamento de liberdade? Onde? Sinceridade, eu estou falando com vocês, eu não vi. Então, eu acho que o Brasil precisa, sim, tomar novos rumos no que se diz respeito às individualidades individuais. Queremos encerrar esse programa Diálogos Públicos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uberlândia, agradecendo a disponibilidade do ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, senhor Antônio Jorge Neto, pelo tempo e pela dedicação com que nos atendeu, bem como ao advogado Dr. Lorival Berger Filho, que também acolheu o nosso chamado, nosso muito obrigado. E agradecer também aos estudantes do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, que se encontram aqui presentes. Nós temos também a Maria José, presidenta do Conselho Municipal da Mulher, juntamente com a Janine, muito obrigada pela presença de vocês, assim como de assessores de vereadores desta legislatura. Muito obrigada. Programa Escola do Legislativo.